Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma atualização aqui do nosso canal. Hoje vou falar sobre a importância da política no Brasil. Nós temos vivido tempos bem complicados, né? Desde 2013, com o golpe da presidenta Dilma, a gente vem sofrendo embates, tentativas e concretização de golpe, abuso de poder no desgoverno do Bolsonaro. A gente sofreu invasões e quebradeiras das instituições, tentativa de golpe de Estado em 2023, mas a gente tem que observar tudo isso com a grande crítica, com um grande senso crítico. Todos esses momentos no Brasil foram importantes para que a gente consiga direcionar o nosso país para um rumo mais importante nas próximas gerações. Desde que o Brasil foi invadido pelos portugueses, que a sua história política permeia entre desrespeito aos povos originários, desrespeito ao povo africano, que tanto contribuiu para a nossa história, para a formação do nosso território. E ainda hoje sofremos com a falta de respeito a esses dois grandes grupos, que são os indígenas e os negros, e também para com os nordestinos, para com as mulheres, para com os idosos, para com os deficientes físicos, comunidade LGBTQIA+. E tudo isso são personagens fundamentalmente importantes para que consigamos, por meio da coletividade, por meio das políticas públicas, formarmos uma nação e um país verdadeiramente diverso, verdadeiramente autônomo e verdadeiramente plural. Então, o que vem ser a política? A política, então, a grosso modo, é um conjunto de diretrizes que pretendem resolver ou distribuir os problemas do nosso Brasil, resolver os problemas e distribuir políticas públicas do nosso Brasil. Então, essas normas, elas são praticadas por toda a coletividade, em menor e em maior grau. Por meio da Constituição Federal, onde está sobreposto os nossos deveres e os nossos direitos, nós, quanto cidadãos deste país, devemos a ela, Constituição, a obrigação de zelar e de cumprir, como diria o saudoso Brizola, golpear jamais, desrespeitar jamais, rasgar jamais. Então, a política, ela vem justamente para esse cumprimento dessas regras, essa melhor distribuição das rendas, dos recursos e de todos os méritos de que os cidadãos possuem. Mas
que é política? Política vem do grego políticos, significa algo relacionado com grupos sociais que integram a polis. Um grupo social, um ou mais grupos sociais que integra uma polis, uma cidade, um estado. Algo que tem a ver com organização, com direção, administração de nação, estados. A política também é um direito enquanto uma ciência, aplicada não apenas aos assuntos internos, mas a assuntos externos também. Então, a gente percebe que nessa definição, a gente tem a política como sendo algo fundamental para gerir a vida da coletividade em um estado, em um território, em uma nação. Nos regimes democráticos, a ciência política ela é uma atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos com o seu voto ou com a sua militância. Então, todo regime democrático vai ver na política uma ciência, um método, um jeito de praticar as suas diretrizes para resolver os assuntos daquela coletividade. Nos tempos dos gregos, os gregos estavam organizados em polis, que eram as cidades-estados, e também estendiam-se ao latim políticos, chegaram a línguas europeia moderna através do francês com a palavra politique. Em 1265 já era definida nesse idioma, no idioma francês, como a ciência de todos os estados. O termo política, então, ela indica todos os procedimentos relativos à polis, cidade-estado grega, que a extensão pode significar quanto à sociedade e à comunidade e à coletividade. O homem, ele é naturalmente um animal político, assim traduziu Platão no seu livro A República, quando explicara o que era o homem. No sentido comum, a política compreende a arte de guiar, de influenciar o modo de governo pelas organizações através de partidos políticos. Os partidos políticos são os grupos de pessoas que pensam ideologias para um lado ou para o outro, ou para o meio termo, direita, esquerda, centro. Na conceituação erudita, a política consiste nos meios adequados de obter qualquer vantagem. Segundo Hobbes, é o conjunto dos meios que permite alcançar os efeitos desejados. Um dos livros mais importantes da humanidade, que conta o jogo político, é o livro de Nicolau Maquiavel, conhecido aí, livro O Príncipe. Lá ele conta como que um príncipe, um futuro rei, se manteria no poder, né? Um livro que fala de regras para esse príncipe, ao ascender o poder, permaneça também no poder. Porque a política tem isso também, né? A política, ela não é feita apenas do poder, mas é necessário o poder para que a política se faça. E todos aqueles que querem se manter no poder político devem saber jogar o jogo político. Política ainda pode ser como uma orientação, uma atitude de um governo em relação a assuntos e problemas de interesse público. Pode ser distribuída em vários setores. Temos a política financeira, política de educação, política social, política de várias modalidades.
Numa conceituação moderna, a política é a ciência moral normativa de qualquer governo e da sociedade civil. Também pode ser considerada relações de regularidade, de concordância de fatos com os motivos que vão inspirar em torno do poder do Estado entre os poderes dos Estados. Aristóteles expandiu o termo política. Ele categorizava funções da divisão do Estado e as várias formas de governo, o significado mais comum da arte ou ciência de governo. Desde a origem, ocorreu uma transposição do significado das coisas como político, qualificadas como político, para formar mais ou menos uma organização do mesmo conjunto de coisas. A política como forma de atividade ou de prática política, prática humana, está ligada estreitamente ao poder, como eu falei ainda há pouco. O poder político é o poder de uma pessoa sobre outra. É destacado outros exercícios do poder sobre a natureza, sobre os animais, por exemplo. Todo poder ele é tradicionalmente definido e consiste nos meios adequados da obtenção de alguma vantagem, segundo Hobbes. E é também o conjunto dos meios que permitem alcançar efeitos desejados, segundo Rousseau. São várias as formas de exercer o poder político. O poder político tem suas nuances. Segundo a concepção aristotélica, a distinção é baseada no interesse de quem exerce o poder, no pátrio poder que se exerce pelo interesse dos filhos, ou seja, o pátrio poder explica uma das formas do poder, que é aquele poder do pai sobre o filho. Tem poderes despóticos que prioriza apenas o interesse de quem manda. Tem o poder governamental, que o que se espera é que esse poder governamental seja feito ou praticado pelo e para o bem de toda uma coletividade e não apenas o poder de um grupo. Os escritores políticos não cessaram nunca de identificar governos paternalistas ou despóticos, ou então governos cuja relação com os governados se assemelham, ora como uma relação de pai e filho, e ora como uma relação de senhor e de escravos. Então, segundo alguns escritores políticos, essa relação que há na política para com a sociedade vai permear conforme a ideologia do governante entre o pai que cuida do filho ou o senhor que cuida, entre aspas, do escravo. O elemento específico do poder político ele pode ser obtido de várias formas de poder baseada nos meios a que se serve aquele sujeito que pratica a relação de poder sobre o outro. No poder econômico, que é o que dá a alguns a posse, né, de alguns bens sobre o trabalho conquistado, né, aliás, pelo trabalho de outros. Esse tipo de poder, ele está coligado à posse dos meios de produção, como diria Marx. É enorme fonte de poder para aqueles que têm os meios de produção com relação àqueles que não possuem os meios de produção, ou seja, a relação senhor, empregador, né, e empregado. Tem o poder ideológico, que se baseia na influência de ideias de determinada pessoa ou grupo que exerce sobre os demais. O
poder político, ela se baseia na posse dos instrumentos com os quais se exerce a força física, poder coator no sentido mais estrito da palavra, possibilidade de recorrer à força, né? O poder público, ele tem ali o braço armado, né? É a ele que pertence as armas, digamos assim. E nesse poder político existe a possibilidade de usar essa força para coagir aqueles que não têm a força, né? Ou seja, o poder do Estado, o poder armado do Estado, polícia sobre a população, né? Característica mais notável do poder político é que ele detém a exclusividade do uso da força em relação à totalidade dos grupos sob a sua influência. No poder político há 3 características, uma delas é a exclusividade, que trata a tendência de não se permitir organização de uma força concorrente, grupos armados independentes que ameacem o poder, ou seja, não tem como ter um grupo de polícia particular, né? Porque a polícia, ela é algo que pertence fundamentalmente ao Estado, né? Então, não dá para fazer um grupo de polícia particular, né, pago por pessoas particulares, porque a polícia, ela é uma coisa estatal, ela é o braço do Estado. Então, ela tem a exclusividade sobre esse poder, né, de intervir na polícia. Várias teorias, né, de vários teóricos embasam aí seus posicionamentos sobre o que é a política e qual a sua importância. Temos aqui o Max Weber com a frase: por Estado se há de entender uma empresa institucional de caráter político, onde o aparelho administrativo leva avante, em certa medida, e com êxito, a extensão do monopólio da legítima coerção física, com vistas ao cumprimento de leis. Então, aqui ele está falando que, se for necessário, quem detém o mando, né, para que essas polícias interajam com força sobre o grupo que não tem armas, é exatamente o Estado. A política, então, ela pretende alcançar, com relação das suas ações, as ações dos políticos, as prioridades do grupo, da classe, do segmento que nela é dominante. E, quanto à sociedade, será a unidade do Estado em termos de estabilidade interna e externa, ou seja, a política tem ali por meios manter a estabilidade interna e externa, o bem-estar social e a prosperidade, e em tempos de guerra, manter a soberania e a independência dos direitos civis e políticos. É isso, espero que você tenha gostado, não esqueça de curtir e de compartilhar, e até o próximo vídeo, podendo ajudar no Pix, 252-791-61802, qualquer R$1, R$2, R$5, já me deixa muito satisfeita e eu agradeço de todo o coração. Pix 252-791-61802. Beijos, tchau, tchau.